Então, turma, hoje nós vamos trabalhar com os conjuntos numéricos, em especial o conjunto dos números racionais. Conjuntos numéricos. Então, dentro dos conjuntos numéricos, nós temos os números naturais, correspondentes a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto dos números inteiros, correspondente aos números positivos e negativos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E os números racionais. Que seriam os números racionais? São todos aqueles números que a gente pode escrever em forma de fração. E neles também a gente encontra números positivos e negativos. Então, por exemplo, entre 0 e 1 tem infinitos números. Entre menos 1 e 0 também infinitos números. Entre 1 e 2, infinitos números. Esses infinitos números a gente podemos considerar como números racionais, ok? Racionais vem do latim, da palavra ratio, que quer dizer divisão. Então, uma fração nada mais é do que uma divisão. Dentro dos números racionais também, nós encontramos dízimas periódicas. O que seriam as dízimas periódicas? Aqueles números que a gente encontra que se repete, por exemplo, 2,3333, onde a gente costuma colocar até reticências, ok? Surgiu os números racionais pela necessidade de, entre os números inteiros, existir outros números. Nós temos também o que? Olha lá, dentro dos números naturais, nós temos os números naturais dentro dos números inteiros, nós temos os naturais dentro dos números racionais, nós temos os números inteiros e os números naturais. Por que isso? Pensa assim, ó, número 5 é um número racional? Sim, é um número racional. Por quê? Porque o número 5 pode ser escrito como 10 dividido por 2, ok? 10 dividido por 2, 10 sobre 2 é uma fração. 5 pode ser escrito em forma de fração? Então, é um número racional. 5 é um número inteiro? É. 5 é um número natural? É. Olha lá, o número 5 é um número racional. Também é um inteiro e também é um natural. Ok? História dos números naturais. Povos primitivos. O ser humano já contava pequenas quantidades, os animais que caçava, os objetos que fazia, as mudanças de lua e etc. Como não existia símbolos, usavam os dedos da mão, pedrinha e etc., como podemos ver na figura abaixo. Aprendendo a contar. Veja uma situação que pode ter acontecido em um tempo bem distante. Para cada ovelha que sai para pastar, coloca uma pedra no saquinho. Para cada ovelha que volta no final do dia, retira uma pedra do saquinho. Então, isso acontecia há muito tempo atrás para a contagem das ovelhas. As ovelhas saíam para pastar e para que tivesse um controle, se não perdeu nenhuma ovelha no momento que elas foram pastar, eles faziam a contagem através das pedrinhas. História dos números naturais. Evolução. As primeiras marcações das quantidades eram feitas com desenhos nas cavernas, nós em cordas, pedrinhas, talhos, como podemos observar nas figuras. História dos números naturais. Evolução. Com o passar do tempo, o homem necessitou fazer desenhos e símbolos para contar. Foi difícil chegar ao sistema de numeração que utilizamos hoje, o sistema indo-arábico. Ao longo dos séculos, diferentes povos empregaram diversos tipos de sistemas. Alguns sistemas de numeração empregados pelos povos: sistema de numeração egípcio, sistema de numeração romano, sistema babilônio, sistema maia, e é o que nós utilizamos até hoje, que é o sistema de numeração indo-arábico. Vejo na tela alguns exemplos.
Origem da palavra cálculo. Antigos pastores, para controlar seus rebanhos de ovelhas, os associavam a pedras que guardavam em sacolas. Cada ovelha correspondia a uma pedrinha, no início e final do dia. Faziam as devidas correspondências. Se sobrasse pedra, faltava ovelha. Como pedrinha em latim significa calculus, daí vem a palavra cálculo. Você pode visualizar agora uma linha do tempo de como foi essa forma de numerações foram evoluindo. Então, nós começamos lá entre 4.000 a.C., de 3.000 a.C. a 4.000 a.C., a numeração egípcia e babilônia. De 1.000 a.C. a 700 a.C., nós trabalhávamos com numeração maia e romana. De 600 depois de Cristo que começou a numeração indo-arábica, ok? E em 1300 depois de Cristo começou a aperfeiçoar mais ainda a numeração indo-arábica, que segue até hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre a história dos números racionais. Sesostris era o rei do Egito. Certa vez ele distribuiu as terras do reino entre seu povo. Todos os egípcios receberam uma porção de terra igual e retangular. Cada egípcio tinha a obrigação anual de pagar tributos sobre a própria propriedade. Como acontece até hoje em dia, né, que nós temos que pagar o imposto sobre nossas casas. Só que havia um problema. Essa civilização vivia às margens de um majestoso rio, o rio Nilo. Esse gigante, na época das cheias, transbordava e deixava submersa boa parte das terras dos egípcios. Alguém que tivesse sua porção de terra diminuída pelo Nilo deveria procurar o rei e pedir-lhe que sua terra fosse medida novamente, para que os tributos fossem cobrados proporcionalmente. O rei então enviava medidores à terra do reclamante, que fazia seu trabalho utilizando cordas. Os medidores esticavam essas cordas para saber quantas vezes elas estavam contidas nas laterais do terreno. Acontece que era muito comum essa unidade de medida não caber em um número inteiro de vezes nas laterais do terreno. Aí era preciso tomá-las em parte. Após a medição, era possível saber de quanto a terra havia diminuído e o tributo era cobrado conforme o que havia escapado das cheias. E foi daí que os números fracionários começaram a ser utilizados. Números fracionários são os nossos números racionais, números que podem ser escritos em forma de fração. Nós podemos transformar nossas frações em decimais e nossos decimais em frações. Podemos ver na tela alguns exemplos. Por exemplo, 0,8 é um número decimal, mas ele pode ser escrito em forma de fração. Copiamos o 8 no numerador, colocamos 1 embaixo no denominador e verificamos quantas casas a gente tem depois da vírgula. É uma casa? Acrescentamos um zero. Exemplo, 5,36. Escrevemos 536 no numerador, colocamos 1 no denominador. Quantas casas a gente tem depois da vírgula? 2 casas. Então, acrescentamos 2 zeros. E assim sucessivamente, ok? Agora, se eu quero transformar a fração em um número decimal, o que vai acontecer? Eu tenho lá 15 décimos. O que eu faço? Escrevo 15. Quantos zeros eu tenho no denominador? 1 zero. Então, eu ando uma casa com a vírgula para o lado esquerdo. 7 sobre 1000. Como que eu vou escrever? Copio o numerador, que é o 7. Verifico quantas casas eu tenho, quantos zeros eu tenho no denominador, 3. Eu sei que eu vou andar 3 casas com a vírgula para o lado esquerdo. E assim, como segue os exemplos. Podemos fazer o que também? Se eu tenho uma fração que não é decimal, né?
Ela não tem denominador 10, 100, 1000. Exemplo, 1/4. Como que a gente transforma em decimal? Simplesmente divido 1 por 4. Como transformo 254 sobre 8 em decimal? Dividindo 254 dividido por 8, para encontrar o número decimal. Ok? Simplificação de frações. Fração irredutível. Simplificação de frações, pessoal, é você simplificar a fração, deixar ela o menor tamanho possível de números, ok? Então, por exemplo, eu tenho 6 sobre 9, 6 nonos. O que eu vou fazer? Tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? E quando eu divido, não pode sobrar resto. Eu não dividi 6 por 3, 9 por 3. O que ficou? 2/3. Isto é simplificar a fração, é escrever ela na forma irredutível. 2/3 eu não consigo dividir mais, então essa aí é a forma mais simples que eu tenho. 2 sobre 12avos, o que eu posso fazer aí? Dividir por 2, dividir por 2. Encontrei 1/6, essa é a fração irredutível. A mesma coisa fiz com 4/8 e com 2/4, ok? Temos também 6 sobre 18avos. O que eu fiz 6 sobre 18avos? Também fui fazendo a divisão. Divido em cima e embaixo pelo mesmo número, até encontrar a menor fração possível. Comparando números fracionários. Podemos compará-los transformando-os em números decimais. Então, a gente vai fazer o quê? Comparar os números fracionários. Eu tenho duas frações e quero saber quem é a maior. Por exemplo, 5/4 e 7/3. Existem 3 maneiras da gente poder comparar as frações. Uma delas é dividindo 5 sobre 4, transformando em número decimal. 7 sobre 3 e transformando em número decimal. Assim, eu encontro qual é o número maior. No caso aí é o 7/3, 2,333, que é uma dízima periódica. Podemos também reduzi-las ao mesmo denominador, por meio do cálculo do MMC. Então, eu posso pegar 5/4 e 7/3, tirar o MMC de 4 e 3, que é 12, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Então, eu tenho o quê? 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 5, 15. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 7, 28. Tenho 15 sobre 12avos e 28 sobre 12avos. Qual é o numerador maior? É o 28. Então, 5/4 é menor que 7/3. A outra maneira para comparar frações é multiplicando essas frações aqui em cruz. Então, se eu pegar aqui 2/3 e 3/4 e eu quero comparar para saber quem é maior, menor ou igual, eu faço o quê? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. Qual é o número maior? O 9. Se o 9 é maior e corresponde ao 3/4, então 3/4 é maior. Então, o sinal fica com a boca aberta para 3/4, ok? 2/3 é menor que 3/4. Menos 2/3 e menos 3/4, mesma coisa. Faço menos 2 vezes 4, que dá menos 8. 3 vezes menos 3, dá menos 9. O que vai acontecer agora? Quem é maior? É o menos 8, porque agora eu estou trabalhando com números inteiros. Tenho que lembrar na reta numérica lá, onde há a posição do menos 8 e do menos 9, ok? Menos 8 maior que menos 9, portanto, menos 2/3 é maior que menos 3/4.